E hoje, lá no Grupo Primo, o que vocês têm embaixo do grupo? O Grupo Primo é tipo uma holding, né? Que é um conjunto de empresas, é isso? Sim, sim. Quais são os braços ali do Grupo Primo? Além do canal. Porque por que eu tô perguntando isso? Porque uma coisa que eu falo que é um fundamento do meu canal é a renda extra. E esses dias eu fui gravar lá com o Thiago Brunet, né? Lá no podcast dele, ele falou, mas Duda, todo milionário tem várias fontes de renda. Então, parece que é mais uma mentalidade de pobre, esse negócio de achar que só tem um emprego e tá bom, né? Tá. Então, eu fico pensando em você, né? Eu já diversifico bem. Você, então, tem um leque de coisas que você tem de empresa, né? O que você tem hoje? Cara, eu não saberia nem contar, mas assim, vamos lá. Se eu fosse YouTube, chutar algumas assim, AdSense de YouTube. Que é a monetização do YouTube, publicidade. Que você faz no próprio canal lá. Faz no próprio canal, ou no Instagram, etc. Tem palestras, tem livros. Aí dentro dos livros, tem vários livros lançados. Aí dentro disso tem os negócios da minha esposa. E os negócios da minha esposa tem várias empresas e vários negócios ali. Além de publicidades e palestras e AdSense e tudo isso também dela. Aí tem o Grupo Primo. O Grupo Primo, ele tem, tem plataforma de assinatura com receita recorrente, a gente cuida do dinheiro dos investidores, a gente tem uma gestora de recursos, tem faculdade, tem pós-graduação. Qual que é o nome mesmo da gestora lá agora? Tem um amigo da minha igreja que trabalha lá com vocês, inclusive. É Portfel, né? A Portfel é a consultoria de investimentos, a Grão é a gestora. Tá. Mas assim, cara, fora os meus próprios investimentos, que aí, você imagina, eu invisto em um fundo imobiliário. Esse um fundo imobiliário investe em mais 20 fundos imobiliários diferentes. Eu nem saberia dizer. Eu devo ter talvez mais de 100 fontes de renda hoje diferentes, né? Tá. Por baixo, assim. Mas deixa eu fazer uma reflexão sobre isso, Duda, porque as pessoas, eu vejo muita gente na internet, especialmente a galera de marketing digital, falando o seguinte, cara, o segredo do enriquecimento é ter múltiplas fontes de renda. Legal. E as pessoas dizem, porque procura um milionário que não tenha várias fontes de renda. Legal. As pessoas vão encontrar milionários e todos têm múltiplas fontes de renda. Todos, sem exceção. Mas o que as pessoas confundem é um aprendizado que eu tive lá atrás, em 2018, quando eu viajei o mundo entrevistando bilionários e prêmio Nobel e todo mundo. Tipo um Napoleão Hill, né, do Brasil. Tipo um Napoleão Hill. Essa era a minha visão. E aí eu comecei a conversar com todo mundo e eu percebi que não adiantava perguntar para as pessoas o que elas faziam hoje. Não faz sentido. Se eu me perguntar o que eu faço hoje, eu vou te falar. Mas quando eu enriqueci, não é isso que eu fazia. Então as pessoas que têm múltiplas fontes de renda hoje, elas tinham múltiplas fontes de renda no passado? A resposta é não, cara. A resposta é não, na maioria das vezes. A resposta é não. Então você não enriqueceu com múltiplas fontes de renda, você enriqueceu com um projeto que deu certo. E aí dele, depois você diversificou. Eu enriqueci com um projeto que deu certo. Depois dele, eu diversifiquei. Todos que enriqueceram com um grande projeto. E depois diversificaram, não é? Porque veja que é como se eu pegar várias dessas canecas, né? Eu tenho 7 canecas. Aí uma caneca vai ser YouTube. A outra vai ser, cara, minha gestora. A outra vai ser plataforma de assinatura. Eu tenho várias canecas, eu tenho a mesma quantidade de água. Se eu jogar um pouquinho em cada uma, são múltiplas fontes de renda. Certo? Nenhuma vai dar certo. Nenhuma vai dar certo. Agora, se eu pegar e colocar tudo em uma única caneca, aqui pode ser meu trabalho A, vou enriquecer. Se ele der certo, eu enriqueci. A renda extra B. Se eu focar nisso daqui dar certo, eu enriqueci. Então você pode enriquecer por vários caminhos diferentes. Mas se você tentar tudo ao mesmo tempo, não vai. Você vai perder foco. Porque você não vai ter competitividade. Né? Então acho que aqui é um conselho que as pessoas que estão começando dão, cara. Ou as pessoas que já chegaram lá dão, porque parece plausível. Mas isso daqui não é o segredo do enriquecimento. Agora, é bíblico sobre diversificar patrimônio. Mas é diferente sobre você ser dirigente no seu trabalho. Então a Bíblia fala sobre você plantar com uma mão, continuar plantando ali com a outra, planta de manhã, planta de tarde, porque você não sabe qual vai crescer, vai vingar, né? E qual vai crescer mais, e se vai, se não vai. Então assim, você precisa trabalhar diligentemente. Mas múltiplas fontes de renda é para quem é rico, não é para quem está começando. Quem está começando precisa focar em alguma coisa. Mas aí é que, por exemplo, pega o meu caso, vai. O meu caso, eu era uma pessoa CLT, ganhava ali meu salário, levava marmita, só que eu já sabia que isso não ia mudar minha vida nunca. Perfeito. Porque eu já estava num lugar que não é promissor.
Uma coisa é você Vender trabalhar, marmitas, tipo, tá numa falando? Microsoft, num Google, que tem plano de carreira, sabe esse negócio? Uhum. Que dá pra você virar gerente, supervisor, diretor, presidente, CEO e tal. Então, por eu estar num lugar que não tinha plano de carreira, eu sempre tive que ter outras fontes de renda para ter uma vida de qualidade. Perfeito. Então, por exemplo, eu dava aula particular de música, eu tinha uma banda de música para casamento, eu tinha um canal de música no YouTube. Então, pensando no pobre, ou ele tem um negócio muito promissor para ele focar 100%, ou difícil ele conseguir, tipo assim, Duda, eu ganho 2.200, o que eu faço? Sabe? Vai ter que fazer um Uber para complementar a renda, para você conseguir juntar a grana para montar um negócio, por exemplo, Total, sabe? Eu concordo com você. Uhum. E isso Mas vai... eu achei legal isso que você falou também. Não adianta você focar em 8 e não... Pô, foi o que aconteceu com o meu canal. Quando aconteceu o Primo Pobre lá, que ele viralizou por causa daquele vídeo, aí eu comecei a dar uma atenção 100% para ele, a ponto de diminuir das outras e focar mais nesse, sabe? Perfeito. Mas é interessante. A renda extra, ou múltiplos fundos de renda, elas vão garantir uma vida melhor. Uhum. Mas não vão te enriquecer. Tem que empreender Exato. mesmo, né? O que eu acho que é o segredo é você encontrar o caminho correto e aí botar disciplina e força nesse caminho. Uhum. Não adianta você trabalhar demais. Então, às vezes as pessoas me criticam quando eu falo para trabalhar demais. Mas as pessoas esquecem que esse conselho está atrelado a trabalhar demais no caminho certo. Uhum. Porque se você trabalha demais num lugar onde de fato você não é valorizado, onde de fato não dá para você crescer, realmente você não vai enriquecer. Uhum. É como o padeiro, o pessoal sempre, e o pedreiro? E o padeiro que acorda cedo? Dificilmente eles vão enriquecer. Uhum. Porque não é só força e disciplina. Uhum. É força e disciplina no caminho certo. O que você fez? A sua história é um exemplo perfeito disso. Você era CLT, aí você começou a vender marmita ali para ajudar na renda, aí você dava aula de música. Legal, todos eles te garantiam uma qualidade de vida melhor. Nenhum ia te enriquecer. Uhum. Aí você continuou experimentando, fez vídeo no YouTube. Alguma coisa ia mudar minha vida um dia. Exato. Aí quando você encontrou, você falou, opa, vou agarrar essa oportunidade. E vai. Mas se você não tivesse experimentado coisas diferentes, você ia estar fadado a ficar todos os dias, cara, criticando pessoas como eu que falam que você tem que trabalhar demais. Só que aí é claro que não ia funcionar para você, porque você não tinha achado dentro do caminho. Então você precisa experimentar coisas diferentes, até encontrar e lá você bota força. Então tem meio a ver com você trabalhar pra caramba, mas pra você. E não trabalhar pra caramba pra enriquecer teu chefe, por exemplo. Esse é um pensamento que eu não concordo. Porque não tem gente que, tipo o caso do padeiro, por exemplo, que você falou. Às vezes o cara acorda 3 da madrugada, mano, eu tô trabalhando que nem uma mula 12 horas por dia, mas não é nada promissor aquilo. Perfeito, não é. Mas, por exemplo, eu tenho inúmeros casos de pessoas que me enriqueceram e eu tenho inúmeros casos de pessoas que me enriqueceram e ficaram ricas também. Tá. Então o problema não é enriquecer seu chefe. O problema é você enriquecer seu chefe quando você está trabalhando para um chefe errado. Tá. Né? Que ninguém te valoriza em nada. Que ninguém te valoriza. Só que esse chefe que não te valoriza, ele claramente não é um bom chefe. Por quê? Porque você pode fazer um negócio onde você explora o outro. E isso aqui vai te fazer ter um ganho no curto prazo. Mas se você explora o outro e ele é bom de verdade, o que vai acontecer é que você vai perder ele em algum momento. Porque não existe algo que seja só um ganha-perde. Tem que ser ganha-ganha. Então, eu tenho vários exemplos de pessoas que trabalham comigo desde o comecinho e acreditando em mim e depois enriqueceram. Por exemplo, o Henrique que eu contei, ele apertava parafuso na Mercedes. Ele não ia enriquecer lá. O pai dele também apertava parafuso na Mercedes. Ele veio trabalhar comigo no mercado financeiro. Ele começou ganhando R$500. Quando você olha de fora, você vai dizer, você está explorando ele. Não se esforça para enriquecer, patrão, vagabundo. Não tem tudo isso? Beleza, ele trabalhou comigo quase 7 anos. E aí no final eu vendi um negócio para ele. Aqui ele já estava ganhando um bom dinheiro, por mais que eu não tivesse conseguido guardar muito ainda. Eu ajudei ele pegou esse negócio e alguns anos depois ele vendeu e esse negócio foi vendido por, se eu não me engano, mais de 20 milhões de reais. Caramba. Ele enriqueceu, ele apertava parafuso. Mas ele trabalhou para uma pessoa que não era um chefe, era um líder. Hoje no Grupo Primo, eu tenho vários exemplos desse. Eu tenho o Hugo, que o primeiro trabalho foi comigo, que ele era copywriter, respondia comentário no YouTube. Tem o Kaique, cara, que veio da favela e aí depois foi trabalhando, virou filmmaker, era estagiário, foi crescendo, hoje virou meu sócio. Cara, e hoje tá morando muito bem. E tem vários casos. Então, se você tem a mentalidade de não enriquecer seu chefe, provavelmente você nunca vai ficar rico também, cara. Provavelmente. Ou vai ser mais difícil. O que você tem que ter a mentalidade de enriquecer alguém que é generoso. Tá. É o que você falou aqui no começo. É alguém que é generoso.
Quem não é generoso não chega tão longe assim. Ou pode chegar longe, mas pela falta de generosidade vai cair. E você sente que os chefes generosos tendem a crescer muito mais do que os que só pensam em si mesmos? Sem sombra de dúvida. Né? Mas tem muito, né? Tem muito. Cara, tem de tudo no mundo, tá? E também, assim, uma coisa que eu descobri ao longo do tempo nem toda pessoa que é boazinha fica rica. E nem todo mundo que é rico é bonzinho. Tem gente que é do mal, de fato. Então tem de tudo. Agora, o que você precisa fazer é, de fato, olhar para o lado e ver se tem alguém que já enriqueceu onde você está. Porque se ninguém do seu lado enriqueceu fazendo o que você está fazendo, isso é um bom alerta. Boa. É um bom alerta. Aí você tem que procurar um caminho que é factível. Não adianta botar pressão na direção errada que você vai quebrar a cabeça na parede.